Hoje eu tenho uma missão. A missão é de te fazer entender a economia em pouquíssimos minutos, de um jeito que nunca ninguém te ensinou antes, nem na sala de aula, nem na sua casa, nem na televisão, nem em nenhum canal do YouTube e nem em a sua graduação ou pós-graduação. Esse é o desafio, a minha missão no dia de hoje. Só que é o seguinte, né? A economia ela parece super complexa, mas na realidade ela funciona de uma forma muito simples, através de transações. Sim, simples transações. A economia funciona assim. O que é uma transação? Alguém compra, o outro vende. Isso é uma transação. Então você imagina que a economia é o resultado de transações que acontecem todos os dias. Então aqui, ó, tem um maninho dando um dinheirinho e recebendo uma coisa. Do outro lado tem um maninho na contraparte dessa operação. Então de um lado você tem alguém que está dando um dinheirinho, ó, toma o dinheiro. Do outro lado você tem alguém que está recebendo um bem ou um serviço por esse dinheiro que está entregando. Uma pessoa vai trocar dinheiro ou crédito, que pode ser também, por bens ou serviços. A economia se baseia nisso. Transações. Não são poucas as transações que acontecem todos os dias. Na verdade, são trilhões em transações. Então aqui a gente tem transações na área de exportações. Eu tenho transações na área de, por exemplo, minério de ferro, na área de cana, na área de frutas, algodão, o INSS, que é gigantesco. Eu tenho muita transação na área de dívida pública. O tamanho de cada um desses itens já é proporcional ao volume de transações na economia. E no final das contas, essa daqui é a engrenagem da economia. Todas as pessoas que compram e vendem dentro de cada um desses segmentos formam, então, a nossa economia. Só que tem 4 agentes que transacionam. Primeiro a gente tem as pessoas, sou eu e você, né? Você vai lá na padaria, você é uma pessoa e comprou um pão na chapa. Você é uma pessoa transacionando. Mas quem que tá do outro lado? Uma empresa. Tem a padoca que tá lá te vendendo esse pingadinho com um pão na chapa, com requeijão na entrada. Então são sempre uma dessas 4 figuras. O governo, ele é o maior gastador. Só que o governo, ele é composto de 2 figuras. Ele tem o governo central e tem o banco central. Então são 2 opções. Quando a gente olha então para o governo central, ele vai arrecadar imposto, aí eles vão planejar o quanto eles vão gastar e aí eles vão tomar decisões que são políticas. Do outro lado tem o banco central. O que o banco central vai fazer? Ele vai controlar a quantidade de dinheiro na economia. Só que a quantidade de dinheiro em circulação na economia é quebrada em 4 categorias. Primeiro é a categoria M1, que é essa de azul um pouquinho mais escuro aqui embaixo, tá vendo? É basicamente o dinheiro em espécie e o depósito à vista. Então tudo que está embaixo do colchão é o dinheiro em espécie. Tudo que é o depósito à vista, ele está ali líquido, então ele está para ser usado muito rapidamente. É a menor parte da economia, tá vendo? O dinheiro M2 é basicamente a poupança e os depósitos até 2 anos. Então ainda assim é o dinheiro de curto prazo. É o que está para ser usado rapidamente também. A poupança tira a qualquer momento, mas que tem um pênalti ali no rendimento. E os depósitos até 2 anos se resgata rapidamente. É uma parte relevante, é esse azul claro aqui. O M3 já são os fundos de renda fixa e os títulos privados. O que é um título privado? É, por exemplo, uma debenture, é também um CDB, é tudo que não é um tesouro, é tudo que não é um título público, basicamente. Também é uma quantidade muito relevante. E quando você olha para o M4 são os títulos públicos do Tesouro em poder do público. Só que todos eles são acumulados, tá? Então, se eu chego e falo do M1, é só aqui esse azul escuro. Se eu falo do M2, ele está somando tudo que vem até aqui. O M3, ele é tudo que vem daqui até o M3. E o M4 é a soma de tudo, incluindo os títulos públicos em poder do público, em nosso poder. E o M4 hoje está em 14,8 bilhões vezes 1000, né? Então, na verdade, são 14,8 trilhões o M4. E se esse volume de dinheiro que está disponível no país, ele cresce mais rápido do que a produção da economia, a gente vai criar inflação. Mas vamos para alguns exemplos reais. Em 64 depois de Cristo, a gente está em Roma. Conhece Roma? Na Itália, Coliseu. E ali você tem Nero como imperador da época. Nero, ele era meio gastão, então ele queria gastar com a economia, ele queria investir até de certa forma com a economia. Só que a moeda da época se chamava denário. E essa moeda era feita de prata. E como essa moeda era feita de prata, ele queria ter mais dinheiro para gastar e ele teve uma brilhante ideia. Olha como o Nero era visionário. Ele pensou, e se eu reduzir o teor de prata do denário e fabricar mais moedas? Assim ele fez, só que de uma forma sutil. Então ele pegou uma moeda que tinha 98% de prata e reduziu para 93% de prata. Quem ia perceber? Só que outros imperadores gostaram da ideia também. Falaram, caramba, esse Nero aí é muito visionário. Então depois dele veio o Marco Aurélio, que reduziu o teor de prata para 79% na mesma moeda. Aí veio o Cômodo, que reduziu o teor de prata para 74%. Depois veio
Caracalla, que reduziu o teor de prata para 50%, a mesma moeda. No final das contas, cada vez mais moedas eram fabricadas, então você tinha uma quantidade de moeda, agora a quantidade era muito maior, só que cada vez menos escassas elas eram, então a mesma pessoa que tinha 4 moedas passou a ter depois 8 moedas, porque a prata começou a ser diluída, e o resultado é que antes uma moeda comprava 3 maçãs, depois uma moeda começou a comprar uma maçã. Só que aí em 301 depois de Cristo, depois de toda essa bagunça, enquanto o imperador Diocleciano estava reestruturando o governo, ele baixou o famoso Edito Máximo, que impunha o congelamento de preços. Ele disse: se você vender carnes, cereais, ovos, roupas e outros bens acima do valor estabelecido, você morre. Só que por conta dos altos custos de produção, os comerciantes simplesmente começaram a estocar os bens. E aí o que aconteceu é, o que parecia uma solução virou um problema ainda maior, a escassez, porque todo mundo começou a estocar suas coisas. Resultado, se quem produz a comida não quer vender, tem fome. Aí você não tem gente vendendo, negociando, transacionando, tem miséria. Se tem fome, miséria, você tem morte. Então você começou a trazer um problema para a economia muito grande. E o aumento da quantidade de moeda não é a única causa de inflação, como eu acabei de te mostrar. Você tem outras causas de inflação. E eu vou te dar outro exemplo. Se um vendedor tem 10 maçãs, então ele produz 10 maçãs e cada maçã custa R$2, agora ele tem R$20 em maçã. Aí você entram 10 compradores com R$4 cada disposta a comprar todas as maçãs, então existe mais dinheiro do que maçãs em circulação, significa que agora as maçãs valem R$40. Então o que eu tenho aqui de maçã agora vale 40. Então tem uma inflação. Só que quando a gente fala de inflação tem 4 tipos. Você tem a inflação de demanda, que é quando a procura é muito maior que a oferta, então é quando você tem mais competição pelo mesmo produto, por exemplo, a maçã aqui. Aí você tem a inflação de custo, que é quando aumenta o custo da matéria-prima. Então imagina assim, o látex fica mais caro, para você extrair o látex fica mais caro, logo o pneu fica mais caro, logo o carro vai ficar mais caro na ponta. Terceiro tipo de inflação, expansão monetária, como Roma. Quando você começa a aumentar a oferta de moeda na economia, você tem mais dinheiro para a mesma quantidade de dinheiro ou bens em circulação, né, digamos assim, de valor, e aí significa que tudo acaba subindo de preço, porque tem mais moeda em circulação. Quarto tipo de inflação é a inercial, ou seja, os preços sobem porque todos esperam que ele vai subir. Então tem aqui o seu João ele tem uma pizzaria, se sobe o preço do aluguel dele, ele aumenta o preço da pizza. Só que aí se ele acha que o preço vai subir de novo do aluguel, ele acaba já subindo o preço da pizza. Então é meio que essa profecia autorrealizável de você saber que todo ano tem reajuste, então você já vai subir no preço. Então a subida nos preços e a diminuição no poder de compra significam inflação. E a verdade é que ninguém gosta de inflação. E por isso existe um órgão no Brasil que define a meta da inflação do Brasil. E basicamente o nome desse órgão é CMN, Conselho Monetário Nacional. O CMN é quem define as metas de inflação e o Banco Central ajusta a taxa de juros para tentar cumprir essa meta. Só que a CMN tem uma meta de inflação, que nesse caso seria 3%, e ela tem o teto da meta e o piso da meta. Então, quando a meta é 3%, eu teria aqui o piso da meta, que seria 1,5%, eu teria o teto da meta, que seria 4,5%. Então, tenho sempre uma margem para cima e para baixo. E hoje, a projeção do mercado para a inflação é de 4,85%, que é acima, inclusive, do teto da inflação. E parece que a gente não vai bater a meta, não. Mas essa não seria a primeira vez que a gente não vai bater a meta. Porque, no final das contas, aqui você tem a meta em cinza, tá vendo? E aí você tem as bandas, a banda superior e inferior aqui. E essa linha laranja é a inflação que de fato aconteceu. Ó, às vezes disparou, aí às vezes passou aqui embaixo, aí disparou de novo. Então não seria a primeira vez que a gente não bateria a nossa meta de inflação. E por muitos anos o Brasil ele sofreu com muita inflação, caso você não tenha vivido isso. Essa é a inflação mensal no Brasil desde janeiro de 1980. A inflação em 1985 era de 15% ao mês. Olha que loucura. Aí aqui em 86, 5,45% ao mês. Em 87, 19,7% ao mês. Em 89, 37% ao mês. Em 1989, 82% ao mês. Aí você teve o segundo plano Collor, inflação ainda altíssima, 20,7% ao mês. E aí você teve algo que mudou tudo no Brasil, que foi o plano real. A inflação estava em 47,7% ao mês, subindo pra caramba, mas logo depois disso, a inflação ela se controlou. E depois do plano real, o Brasil ficou com muito medo de voltar
para uma inflação cavalar. E aí, o Brasil criou 3 regras para estabilizar a economia. E isso aqui é chamado de tripé econômico. Basicamente, o tripé consiste em responsabilidade fiscal, meta de inflação e o câmbio flutuante. Como que funcionam as responsabilidades aqui? Quem que é responsável pelo quê? Quem tem a responsabilidade fiscal é o governo central. No resumo, responsabilidade fiscal é equilíbrio das contas públicas, ou seja, gasto versus arrecadação. Quem é responsável pelas metas de inflação e o câmbio flutuante vai ser o lado do Banco Central, ou seja, quem deve equilibrar a moeda vai ser o Banco Central. Então ele vai usar a taxa de juros como o principal artifício para isso. Qual que é o problema aqui? O problema é que esse sobe e desce da taxa Selic, os juros, para controlar a inflação, cria ciclos econômicos. E ciclos econômicos são importantes, mas muitas vezes difíceis de prever. Então imagina que numa janela de 5 a 8 anos a gente tem um ciclo econômico. Vamos pegar então um exemplo hipotético, mas que geralmente todo ciclo econômico acontece assim. Primeiro, você pegou um empréstimo. Aí você fez o quê? Começou a gastar mais do que você tem. Pensa, se você tem 100 mil reais guardado, mas você comprou um apartamento de 500 mil, você gastou mais que você tem, concorda? Então se você gasta mais, você também aumenta a demanda. E aí se eu tenho mais demanda, tem mais aumento de preço. Tem mais gente querendo comprar, o preço começa a aumentar, porque tem mais dinheiro em circulação. Se tem mais preços subindo, eu tenho então mais inflação. Preço subindo gera a inflação. Se eu tenho inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros para segurar a inflação. Se o Banco Central aumenta a taxa de juros para conter a inflação, eu vou reduzir o consumo para que eu diminua a inflação. Se eu reduzo o consumo, eu vou conseguir conter um pouco a inflação. Se eu conter a inflação, eu tenho uma taxa de juros muito baixa. Se eu tenho uma taxa de juros muito baixa, eu pego um dinheiro emprestado. E se eu pego um dinheiro emprestado, eu começo a gastar mais que eu tenho. E assim por diante. E aí você tem então um ciclo econômico. Só que um ciclo econômico ele é composto de uma política contracionista, que é aqui. O que é contracionista? É contração. É quando você diminui a economia. Como que você faz isso? Juros alto, menos crédito disponível, menos gente comprando. Então o objetivo aqui é controlar a inflação. Só que a gente tem a política expansionista. Então eu tenho juros baixos, mais crédito, dinheiro para todo mundo e mais gente comprando. O objetivo é aquecer a economia. Então a gente fica num jogo contracionista, expansionista. E um leva ao outro. Então a gente tem esses dois momentos econômicos dentro de um ciclo. Identificar onde você está vai te fazer ganhar dinheiro ou perder menos dinheiro. Só que esse ciclo gera um grande problema. Qual que é o problema que gera esse ciclo? O problema é que a cada fim de ciclo a nossa dívida fica maior. Então pensa aqui no governo Dilma, aqui em 2016, finalizamos com 67% da relação da dívida sobre o PIB, que é tudo que o país produz. Aí a gente terminou aqui o Temer com 69%, maior que a Dilma. Aí o Bolsonaro, né? A gente teve uma alta e depois uma queda, entregou pro Lula 71%, e aí você teve o Lula agora em 77% da relação da dívida PIB. Então veja que a dívida do Brasil foi subindo em relação ao que a gente produz. O Brasil cresceu, mas a dívida cresceu mais. E quanto mais endividado o país, mais os investidores desconfiam se o governo de fato vai conseguir pagar essa dívida. E o resultado, eles exigem juros mais altos e prêmios cada vez mais altos. Só que juros mais altos geram um custo da dívida muito maior. Então se você pegar todos esses países, aqui, essa linha azul, você tem a dívida em relação ao PIB. Só que os juros da dívida, que é o vermelho, está sempre menor. Já o nosso Brasil, a gente tem uma dívida aqui na casa de uns 60%, na verdade 77%, né, o que a gente puxou, só que a gente é o país que mais paga juros em relação ao nosso PIB. 6% do PIB a gente paga em juros. Isso daqui é um grande motor de decrescimento, né, se aqui existe esse conceito. Então o Brasil é o país que mais paga juros de dívida no mundo. Então juros mais altos, custo da dívida maior, dívida crescente, juros mais altos, círculo vicioso. Só que aí é o seguinte, você pode ser vítima do sistema ou você pode ganhar dinheiro com ele. Como você pode fazer isso? Fazendo esses juros trabalhar a seu favor e não contra você. E como que você faz isso? Investindo. Do jeito correto, no lugar correto, no time correto. Aqui é um exemplo, né? Na Finclass, que é a nossa plataforma de educação financeira e a maior plataforma de educação financeira do mundo. Você tem carteiras recomendadas, onde você pode aprender a estudar ou você pode simplesmente replicar uma carteira recomendada. E a boa notícia é que existe o Dia da Independência Financeira da Finclass, que vai ser agora no dia 24 de setembro. Você vai poder assinar a maior plataforma de educação financeira do Brasil com 50% de desconto. Mais de 70 cursos cinematográficos com carteiras recomendadas e uma comunidade de mais de 150 mil pessoas querendo a mesma coisa, evoluir e chegar no próximo nível. E durante um único dia, você vai poder acessar tudo isso com 50% de desconto por 30 e pouquinhos reais por mês. É um valor irrisório perto do quanto vale mudar a sua vida. Não deixe de mandar esse vídeo para outras pessoas que também devem entender economia rapidamente, tá bom? Manda para todo mundo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!